Boa noite, quantos estão felizes? Fala assim, glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, prepara seu coração que tem mais de Deus para você. Fala para ele aí. Deus começa a falar desde quando nós colocamos os pés aqui dentro, porque quem te trouxe aqui foi Ele. Amém? E Deus começa a falar no nosso coração desde quando nós começamos a entrar no templo, Deus começa a falar. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos dispersos naquilo que Deus fala. Mas Deus fala através do meu irmão, através do louvor, através dos glória a Deus que acontece aqui. Mas você precisa estar com o coração atento, coração aberto, com os ouvidos abertos, atento, para que o Senhor vai falar no seu coração. A única coisa que eu tenho a convicção é de Ele quer e Ele vai falar. Agora basta você querer, porque a palavra ela é semeada. Agora Deus, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e uma pessoa muito educada. Ele não vai fazer nada que você não queira. Então o seu coração tem que estar acessível. O seu coração tem que estar ligado no trono da graça para a glória de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Quero que você erga a sua Bíblia o mais alto que você puder. Vamos fazer a confissão. Você também que está aí na sua casa, pode colocar de pé em nome de Jesus para você fazer essa confissão junto com a igreja, viu? Você é muito importante, abre seu coração também, você que está aí, Deus vai falar com você. Tá bom? Vamos fazer a nossa confissão, vamos lá? 1, 2, 3 e... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptível. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você está livre para dar glória a Deus e aleluia, viu? Crente dá glória a Deus e aleluia, viu, irmão? Esse final de semana eu tive aí uns 3 dias bem gostosos de descanso. Eu fui quinta-feira para Jaciara. Primavera, Jaciara é caminho, né? Caminho. Só que eu pulei Jaciara. Fui até Primavera, ali onde minha filha e o meu genro é pastor. E, inclusive, quando você tira 3 dias de férias, onde você chega, as pessoas sabem que você é pastor, já quer carregar você para orar. Quando eu cheguei lá, meu genro falou assim, ó, pastor, vamos ali comigo ali, nós entregar uma cesta básica e orar. Eu falei, misericórdia, guri, deixa eu ficar quieto aqui no meu lugar agora. Eu fazia entrando e saindo, tem mais de 3 anos que eu não sei o que é pegar férias. Quando eu venho pegar 3 dias, você me chamou para orar, eu vou orar daqui. Vai lá que eu vou interceder daqui. Mas foi assim, 3 dias bastante precioso mesmo. Conheci alguns lugares bem bacanas, né? Porque muitas vezes a gente passa tanto tempo, mas a gente não conhece lugar tão bons, tão perto da gente, né? Às vezes a gente olha aqui, a gente olha muito a praia, olha muito... e é legal isso. Mas só que muitas vezes perto de nós tem lugar bastante gostoso mesmo. Engraçado que eu fui numa piscina de águas quentes. Você lembra o nome lá, amor? Fica... Águas Quentes Buritis, eu não sei se alguém conhece. Mas um olho d'água mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui assim. E dentro da piscina, e ela fica o tempo todo, e você entra dentro da boia de água assim, a água fica te flutuando, porque ela não deixa você afundar, o olho d'água fica te flutuando assim, e eu pude assim presenciar, e a gente que não é crente, né, a gente sempre fala, meu Deus, como que Deus é lindo, você vê Deus em tudo, né, e é verdade, sabe, eu vi a presença de Deus ali, eu falei, meu Deus, quanto a natureza, ela expressa, sabe, a presença do Senhor. Aí eu entendo porque Paulo ele escreve que nós somos indesculpáveis. Paulo ele escreve em Romanos no capítulo 1, do verso 26 em diante, ele fala assim que o ser humano, a humanidade na verdade, ela é indesculpável na vinda
do Senhor Jesus Cristo. Por quê? É porque a própria natureza, ela prega a presença de Deus. A própria natureza, ela fala que existe um Deus, um autor e consumador da nossa fé. Então nós somos indesculpáveis por isso. A natureza está aí, a beleza está aí. E foi Deus que criou, foi Deus que gerou tudo isso. Não é verdade? Então nós temos que glorificar o Senhor. E eu estou feliz por esse momento de descanso, esses 3 dias maravilhosos que Deus proporcionou para mim. Você que está aí, abra a palavra de Deus. Na carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 1, você que está na sua casa também, pega a sua Bíblia. Concentra no que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Gostando de ver o barulhinho de Bíblia, esfolheando a Bíblia. Hoje é muito bom, né? Ter a Bíblia no celular, no tablet, porque onde a gente está, a gente tem a Bíblia. Mas é gostoso quando nós abrimos a Bíblia de papel. Nada contra, mas parece que tem uma essência, né? Não sei se isso é religiosidade, não sei. Mas parece que é gostoso, né? Quando você pega a Bíblia e começa a ver, assim, é muito bom. Quantos acharam? Diga amém. Eu vou ler até o versículo de número 5, aliás. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente, fala assim comigo, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Fala glória a Jesus. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por isso que nós temos o hábito, né? Nós temos o costume de orar quando almoçamos. Temos o costume de abençoar o nosso alimento, a nossa comida. Jesus, ele tem expressado no nosso coração nos últimos dias vários temas maravilhosos. Temas em que nós devemos levar a sério justamente esses temas, porque são temas preciosos que Deus fala ao nosso coração. A casa de oração, por exemplo, ela está trabalhando em cima de um tema muito precioso, que é um tema de despertar. E é tudo que nós precisamos, é tudo que a igreja dos últimos dias precisa, é justamente desse despertamento espiritual. É que nós tenhamos os olhos espirituais abertos, amém? Então são temas fortes, temas que nós temos que atentar para o que está sendo pregado dentro desse tema. E hoje o tema é justamente a apostasia e a sua consequência. Porque quando nós entramos, sabe, em um processo de sonolência, é muito próximo o processo da apostasia. Tudo começa com uma sonolência, tudo começa com uma descrença. Porque a apostasia nada mais é do que, sabe, o desprezo da pregação, é o desprezo do evangelho. Apostasia é nada mais do que eu virar as costas para os princípios da palavra de Deus, virar as costas, sabe, para os mandamentos, para a lei do Senhor. E isso ela não vem de uma noite para o dia. Ela vem com um processo, com uma sonolência.
E de repente nós caímos no âmbito de descrença da palavra de Deus. E aí nós caímos numa apostasia. E se você ler desde de Gênesis a Apocalipse, nós vemos povos, sabe, que entra numa sonolência. E entra num âmbito, sabe, de apostatação da fé. E nós começamos, sabe, a entrar numa dimensão de descrença muito grande. Nós não acreditamos mais, nós não temos mais, sabe, vontade, nós não cremos mais nos milagres, nós não cremos mais nos sinais, nós não cremos mais, sabe, naquilo que Deus pode fazer. A frieza no nosso coração. Por quê? Porque nós viramos as costas para a fé, para os mandamentos. Nós viramos as costas, sabe, para os mandamentos de Deus, para os decretos do Senhor. E nós vemos vários exemplos na Bíblia. Se você vê em 1 Samuel, no capítulo 2, nós vemos a questão do apóstolo, do sacerdote Eli, na verdade. Um sacerdote que foi levantado por Deus. Mas ele entrou ali numa frieza espiritual, e os teus filhos serviam na casa de Deus, mas não obedeciam os mandamentos do Senhor. Eles serviam como sacerdote. Mas ele já não tinha mais, sabe, ele já tinha perdido a essência dos mandamentos do Senhor, não ensinaram os seus filhos. E eles eram desobedientes. E a consequência, sabe, dessa frieza espiritual. Se você ler lá no capítulo de número 2, você vai ver a consequência de toda essa frieza espiritual e desobediência dos filhos de Eli, Hófni e Finéias. Queridos, quando nós não obedecemos a palavra, nós, sabe, entramos, sabe, naquele âmbito de frieza espiritual e não acreditamos mais. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que vai despertar um fogo do Espírito Santo na sua vida. Que a sua mente vai ser aberta hoje para a glória de Jesus. Amém? E os filhos de Eli, a Bíblia diz que fizeram tudo o que era errado aos olhos do Senhor. E a consequência, meu irmão, se você lá, foi trágica. A Bíblia diz que os povos de Israel perdeu duas guerras. Mais de 30 mil pessoas israelitas morreram. Soldados de Cristo morreram. Pela consequência de um pecado. Pela consequência de uma desobediência. E se não bastasse, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que roubaram a arca de Deus. Querido, a apostatação da fé, ela rouba a glória de Deus da nossa vida. Fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu fico feliz porque nós temos o Ministério Lagoinha, na verdade, é o Ministério do Espírito e da Palavra. Quando você trilha os teus caminhos na terra, baseado no Espírito da Palavra, sendo direcionado pelo Espírito e pela Palavra, você não entra em apostasia. Você não entra numa frieza espiritual. Por quê? Porque o Espírito, ele é fogo consumidor. O Espírito Santo é aquele que fala ao nosso coração. O Espírito Santo é aquele que nos aquece, amém? E o interessante é que os filhos de Eli, meus irmãos, fizeram tudo errado aos olhos do Senhor. Tinha tudo para dar certo. O sacerdote Eli foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Mas ele não instruiu os seus filhos. E os filhos dele começaram, sabe, a servir ao Senhor em pecado, fazendo tudo que era errado aos olhos do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 13, a Bíblia conta a história de Sansão. Sansão era um menino escolhido desde o ventre da mãe. Justamente porque o povo de Israel estava 40 anos cativo aos filisteus. 40 anos, irmãos, não é 40 dias. Preso. E Deus escolheu Sansão dentro do ventre da mãe dele.
consagrou ao ministério. Deus escolheu e ali Ele deu direcionamentos, Ele deu ordens. Sansão era narizeu, Sansão era separado, Sansão foi consagrado. Irmão, Deus te chamou dentro do ventre da sua mãe, Deus te escolheu, você é escolhido. Fala para o seu irmão: meu irmão, você foi escolhido por Deus. Você não está aqui porque você quis estar aqui, não, mas você foi escolhido, você foi separado. E Sansão, ele foi separado dentro do ventre da mãe dele, mas Deus, ao separar, Deus deu a ordenância a ele. A palavra de Deus diz que Sansão, ele não poderia tomar vinho, nada que era derivado de uva, da vinha. Sansão, ele não podia tocar em coisas imundas, ele não poderia cortar o cabelo. Era ordem dada pelo Senhor. Mas o que aconteceu com Sansão? Ele fez tudo errado aos olhos de Deus. Ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E o que aconteceu com Sansão? Ele entrou, sabe, a fé, através da desobediência, ele entrou ali no âmbito de apostasia. E o texto vai dizer que Sansão, ele foi iludido, ele conheceu uma mulher filisteia. E se você lá, todo mundo conhece a história, até as criancinhas conhecem essa história. Então, querido, quando nós vivemos uma frieza espiritual, quando nós vivemos fora dos caminhos do Senhor, nós entramos numa dimensão de apostatação da fé. Nós passamos a não crer mais nos sinais, nos milagres, nos prodígios. E o que aconteceu também lá em Gênesis, no capítulo 1? A desobediência. A aproximação de Eva com o pecado. Ela desobedeceu os mandamentos do Senhor. Ah, não é certo. O Senhor diz, é assim que Ele diz que não é certo. Não, pode comer sim. E é justamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele está instruindo a Timóteo, a igreja de Éfeso. Ele fala: olha, está acontecendo isso. E Paulo, ele começa dizendo, ele fala assim: olha, o Espírito afirma expressamente. O que o Espírito está dizendo ali? Ele está afirmando. Ele está dizendo com convicção. O Espírito Santo, ele expressa que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem espíritos enganadores. Os falsos mestres, os falsos profetas. A palavra de Deus, irmão, é o nosso manual de conduta e fé. Amém? Então preste atenção naquilo que você ouve. Hoje nós temos vários sites, teológicos. Mas nós precisamos de ficar atento. Por conta dos falsos ensinamentos.
A igreja forte, querido, é a igreja fundamentada nas Escrituras. A igreja vencedora, a igreja que Cristo vem buscar. É uma igreja que trilha os caminhos da sã doutrina de Jesus. Cuidado com o que tem ensinado por aí. Cuidado com os sites que você abre. Cuidado com os teólogos que estão ensinando por aí. Olha para as Escrituras, olha para a palavra de Deus. Não abandone a sua fé, não abandone os ensinamentos. Assim como Sansão abandonou as ordens do Senhor. Assim como os filhos de Eli não deu atenção, não deu a mínima, não deu ouvidos para as Escrituras. E caíram num sono. Deus está nos alertando, queridos. O interessante é que o tema desse texto, ele começa com apostasia nos últimos tempos. Nós precisamos de ficar atentos nos últimos tempos. Jesus está voltando, amém? Nós estamos vivendo aí momentos, sabe, que revela literalmente que Jesus está voltando. Nós vemos as guerras. Essa guerra da Ucrânia aí, sem fundamento. Quantas mil pessoas já morreram? A pandemia, os tufões, Jesus está voltando. E Paulo, ele nos ensina a ter cuidado. O Espírito Santo, ele está, sabe, afirmando para nós que nos últimos tempos alguns esfriarão, desacreditarão. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes nós somos ensinados de uma forma diferente das Escrituras. No Salmo ele fala que a palavra de Deus, ele é o nosso lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não confia naquilo que você ouve, meu irmão. Confia na palavra de Deus. Glória a Deus que nós temos acesso à Bíblia, amém? Tem alguns lugares que não tem acesso, que daí você pode acreditar em palavras jogadas ao vento. Mas hoje não. Hoje você pode acessar a sua Bíblia a hora que você quiser. Para ver qual o alimento que você está recebendo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas pastor, mas como vem e por onde entra a apostasia? No versículo de número 2 diz assim, ó, pela hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é um tipo de uma capa, né? Que encobre a verdade. Uma capa hipócrita. Ela vem pela hipocrisia. Ela vem pelos ensinos de demônios. Pelas falsas doutrinas. Por exemplo, Paulo ele cita aqui uma falsa doutrina que é proibir casamento, está escrito aí. Quem proíbe casamento? A Igreja Católica, por exemplo, não pode, os arcebispos, né, que fala? Os padres não podem casar.
Ele fala sobre a abstinência de comida, de carne, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. É por aí que entra essa frieza espiritual. É por aí que entra esse abandono da fé. É pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. Agora, como evitar esses falsos ensinamentos? Vamos ler comigo do versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo de número 7, diz assim, ó: mas rejeita as fábulas profanas. Eu evito, sabe, a apostasia, quando eu rejeito as fábulas. E o que é uma fábula? Eu até escrevi aqui, são histórias fictícias. Oh meu Deus, que palavra difícil. Lendas, mitos que não agrega nenhum valor à nossa fé. São fábulas. A língua já está difícil para falar. Você entendeu, irmão? O que nós vemos por aí hoje, em muitos lugares, irmão, são pessoas sendo induzidas por fábulas. Muitas vezes nós vemos templos cheios, irmãos, por tantas coisas, atraindo as pessoas. O que tem que atrair você para cá é a palavra. Fala para o seu irmão, o que tem que atrair você para a igreja é a palavra. Glória a Deus, querido, que nós em Lagoinha, nós temos preocupado com a palavra, nós temos pregado a palavra. Aqui nós não damos valores, nenhum tipo de fábulas. Nós não montamos nada para atrair pessoas. O que trai pessoas é a presença do Espírito Santo de Deus, é a pregação da palavra, é ela que vai mudar a sua história, é ela que vai mudar a sua vida, é ela que vai te fazer cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo, amém? Nós temos zelado por isso. Mas existe ou não existe? Você vê tantas coisas por aí. Lagoinha é o ministério da palavra e do Espírito. Ainda no versículo 7, a Bíblia fala sobre exercitar-se na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade. O que é piedade? Piedade é eu me compadecer com o sofrimento do outro. Piedade é eu me compadecer com os sofrimentos e entrar com uma ação. Se eu vejo o meu irmão sofrendo, se eu vejo alguém, sabe, padecendo uma necessidade, e eu apenas tenho aquele sentimento, coitado, não, exerça a piedade. Jesus, ele via um enfermo, ele via um cego, e ele chegava, aquele cego via. Jesus viu mais de 5.000 pessoas com fome. Ele não disse para os discípulos, vai lá, vê se vocês conseguem comida. Não.
Ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou todo mundo. Quer se livrar da apostasia? Rejeite as fábulas e exercita-se a piedade. E no verso 10, lê comigo. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Quer se livrar da apostasia, meu irmão? Persevere. Persevere na sua fé. Persevere na esperança do Deus vivo. Persevere, creia, acredita. Não, entra nessa dimensão de fábulas, de enganos, de falsos ensinos. Mas creia, cria esperança. Jesus é a nossa esperança, amém, querido? Ele está dizendo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tenha esperança em Deus, acredita nele. Não seja um incrédulo. Por mais que você esteja passando por dificuldade, não abandone a sua fé. Não abandone o seu Deus, aquele que enviou o seu Filho. Hoje nós vemos pessoas abandonando, a fé por qualquer coisa. O que você vê hoje, meu querido, são pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor. Até pastores, pessoas influentes, líderes de louvores, que abandonaram os caminhos do Senhor. O quarto e último ponto, no verso 12. Ele diz assim: ordena e ensina estas coisas. Paulo diz a Timóteo: que ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento. Você precisa ser exemplo. Você precisa ter um padrão de exemplo por onde quer que você passe. Seja como Paulo. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então, se eu não quero entrar, nessa frieza espiritual, eu preciso de olhar para a palavra de Deus, eu preciso de obedecer os princípios, eu preciso de obedecer os mandamentos, ser fiel ao Senhor. Paulo ele escreve: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ele diz que ninguém verá o Senhor sem santidade. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? É uma palavra que nos confronta, irmãos. É uma palavra que nos leva a refletir e pensar. Porque muitas vezes o pastor não pode nem olhar para a gente com a cara meia feia, que nós abandonamos. O pastor não deu moral para mim. Aonde a minha fé está baseada? Nas fábulas, nos ensinos de homens?
Nós somos homens falhos, mas Deus nos deixou as Escrituras. Deus nos deixou a sua palavra. Ela é o nosso manual de vida. Ela é que não vai nos sustentar, que não vai manter firme. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os falsos mestres. Eles estão por aí. Eles estão pregando. Eles estão nos ensinando muitas palavras bonitas. Mas você precisa de olhar para Jesus. Olhar para Cristo. Paulo, ele enfrentou isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.